Esse case que nós estamos apresentando é um case de um banco aqui no Brasil, e eles tinham duas ideias. A primeira é se desfazer de um legado que foi montado durante décadas em cima de distintas plataformas, desde o mainframe, do COBOL, até bancos de dados já na AWS, mas no conceito on-premise da AWS, não no serverless, não nos clusters, e não utilizando tudo que nós temos como produtos e catálogos da AWS. E nós entendemos que tínhamos que dividir isso em algumas pequenas partes. Antes de nós querermos mexer no legado, vamos demonstrar para vocês, POCs e MVPs, como que a coisa vai ficar na AWS. Então, foi necessário, era um desafio substituir as soluções atuais, propor a mudança cultural, tivemos que ter enfoque, envolvermos 4 gerentes, vários diretores, 2 superintendentes, montamos distintas squads com 8, 10 pessoas cada uma, com todos os seus papéis bem definidos. Ficamos 2, 3 meses lutando para ter as máquinas, as imagens, os acessos, os logins, o cálculo necessário de quanto isso vai me custar a cada ano na AWS. Então, é um valor que entra mais para o banco, não vai sair de uma outra maneira, que não vai ser agora desligando o legado, vai sair com relatórios melhores, mais assertivos, quase em tempo real, near real time, para mais áreas, com um dado homologado, válido. Então, partindo do princípio que nós tínhamos distintas etapas, quando você fala de um crédito consignado, você tem distintas etapas. Vai bater no Bacen, no Banco Central, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, se ele é correntista do Itaú, se ele é aposentado, se ele não é correntista do Itaú, se ele migra do Bradesco para o Itaú. Gente, é um universo de conhecimento, e em cima disso nós fomos desenvolvendo as soluções e percebemos que caberia muito bem trabalhar com mensageria. E na época nós adotamos o Kafka. O Kafka nós fizemos ele instalado no on-premise, no qual nós conseguimos distintos tópicos para distintas áreas e temas, com louvor, para depois adentrar a tudo que nós teríamos de tópicos para a vida do crédito consignado, suas 18 etapas, o cadastro, a aprovação, a rejeição, todo o ciclo de vida de um crédito consignado, passando por vários dias, por vários órgãos reguladores, ainda mais com as leis gerais de proteção de dados, como levaríamos isso para a nuvem. Então, aí nós sugerimos criar um Kafka as a Service já na AWS. Se fez necessário, na época, utilizar o Zookeeper Replicator para poder levar esses tópicos já existentes do on-premise para a nuvem, para o Kafka as a Service, numa nuvem privada. E a partir deste montante de informações, desse sistema de mensageria, nós iríamos configurá-lo de acordo com cada step, com cada esquema. Eu tenho um volume diário de 800 mil novos contratos. Eu tenho 10 aprovações por dia. Eu tenho 300 mil rejeições. Cada tópico, cada esquema tem uma vida, ele é orgânico, ele tem uma volumetria distinta, ele tem um formato distinto, um esquema distinto, um layout distinto, com dados distintos que se amarram. Então, pensando nessa solução, nós começamos a quebrar em pequenas squads, em pequenas sprints, em paralelo, na frente que eu atuava de dados estratégicos, nós começamos a trabalhar o que a gente chama do cartão de visitas para qualquer um, que é o desenho de arquitetura de solução, o DAS. Então, lá no passado, nós fizemos um desenho de arquitetura de solução, que está aqui na tela, no qual eu tenho lá todo o esquema do Kafka Connect no HDFS, junto com o Hadoop,
que faz a conexão com o Kafka do on-premise, onde eu já tinha meus tópicos validados. Aí aplicamos o Keeper Replicator do lado esquerdo, bem no meio, para o nosso Kafka as a Service. Começamos a criar os nossos tópicos para validação, contratação, rejeição, e etc. Bacana. Isso daí estava redondo. E agora? Na AWS. No caso, nós, na AWS. Podia ter sido no Google, na Azure, mas nós trabalhamos com o catálogo de produtos, não só da AWS, mas todos aqueles que eram permitidos para o banco. Cada banco, ele não é porque ele tem acesso à AWS que ele vai ter todos os produtos, todos os catálogos da AWS. Não. O banco trabalha com dados muito sensíveis, dados de pessoas, de salário, de família, de crédito consignado, de empréstimo. São dados muito complexos. Então, nós pensamos em fazer uma solução que ela tivesse um padrão de segurança e atendesse todos os pré-requisitos de segurança do banco. Então, nós viemos com esta proposta. Aqui nós temos 3 cenários. O primeiro cenário em verde é utilizando uma tecnologia de ponta, que é um S3 Connector Sync, que vai levar direto aquele meu dado, seja um Avro, um JSON, para o meu bucket S3. Nós viemos com uma proposta de colocar já essa informação direto no DynamoDB, que é um non-SQL database da AWS. E o banco, por ter um legado, queria muito que nós trabalhássemos com as pipelines syncs, que nós trabalhássemos com Java Spring Boot, porque eles têm essa mão de obra, eles têm esse legado, e é difícil virar a chave e já ir para uma coisa mais veloz, mais rápida, traz insegurança, medo. Mas, em conjunto, nós conseguimos passar por todos os testes que a gente chama de guardrails, breaking glass, fazer todas as code pipelines. Mal usávamos a console da AWS, era tudo infra as code. Então, o que é o infra as code? Nada mais é do que você ter lá os seus arquivos, seja em Terraform, CloudFormation, que você vai poder depois replicar para um outro ambiente, criar o de desenvolvimento, o de homologação, o de produção, sem ter que demandar muito tempo. E isso facilita até no orçamento. Você já dimensiona isso, os custos, a performance, a volumetria, baseado naquilo que você levantou nas Inceptions lá no passado, nas workshops. Então, esse foi o primeiro desenho de arquitetura de solução que nós apresentamos para o banco. Ele foi apedrejado, bateram panela. Como é que pode? Vocês estão falando de Spark, de EMR. Nós não sabemos o que é EMR, o que é Spark. Nós conhecemos o NiFi, que é drag and drop. Então, esse debate se estendeu. Nós tivemos distintas reuniões com arquitetos certificados, homologados do banco, em parceria com a própria AWS, que eles possuem, e fizemos distintas reuniões. Na época, eu me lembro de comentar do facão. Ninguém tinha canivete suíço, era só no facão. E assim nós fomos construindo a 4 mãos, a 6 mãos, alguns desenhos de arquitetura de solução, sempre com base em informações técnicas, em segurança, a criptografia que se faz necessária. Passo para o segundo slide, falando que aquele desenho megalomaníaco passou para um segundo desenho, onde nós optamos usar o S3 Connector Sync, mas nos deparamos com a necessidade de utilizar o Lambda para criar uma estratégia de partições, pastas e subpastas dentro do nosso bucket S3, que nada mais é do que um grande repositório em pastas. Através do Glue, que é uma ferramenta de ETL, ou seja, se eu recebo via S3 Connector Sync um volume daquele esquema, daquele tópico, ele chega na minha raw zone. O que é a minha raw zone dentro do meu bucket S3, né? O meu grande reservatório de pastas? É uma área onde eu coloco o dado bruto, o dado idêntico àquele que foi originado pelo Kafka as a Service. Eu não vou tratar ele, eu vou deixar ele bruto. Eu preciso disso. Isso daí vai me trazer depois logs, insights, melhorias necessárias para outras áreas. E através do Glue,
Sim, nós vamos lá criar jobs utilizando Python, schedular eles, usar o Data Catalog, usamos o Crawler, usamos o Bookmark para saber o que chegou na Raw Zone, ok, o que vai para a Target Zone, o que é a Target Zone? É uma partição do mesmo bucket, no caso, onde eu já levo um pouco daquele dado com data type, eu já começo a qualificar os dados, eu começo a dar uma cara, uma máscara para aquele dado, eu começo a trabalhar o dado e deixar ele mais consumível para uma pessoa que precise de um relatório que traga os últimos 13 meses, que crie indicadores de tendência em cima desses dados. Estou sempre olhando aqui para o passado, tá? Nada preditivo. E aí criamos uma segunda ferramenta do Glue B, que aí sim pegava lá da Target Zone e levava para a Refined Zone. Uma vez que eu vou levar para a Refined Zone, como é que eu levo isso? Depende. Quem vai consumir a Refined Zone? Redshift, DynamoDB, tem 1000 opções. Então, nós ficamos muito tempo amarrados porque ainda não tínhamos batido o martelo. Qual seria o banco que nós estaríamos alimentando? Qual seria a ferramenta de front-end que se conectaria a esse banco? Será que nós vamos precisar de sandbox, que é uma área para um cientista poder trabalhar e simular? Começaram muitos debates, foi muito interessante, um aprendizado gratificante, porque não é teórico, é na prática, né? É no dia a dia. Então, esse é o segundo desenho. Aí eu tenho o meu terceiro desenho do lado direito, que nós percebemos que a gente podia trabalhar com os jobs, né? A gente podia trabalhar com os jobs, mas não com os objetos do Glue. Então, nós criamos uma outra para poder trabalhar com os objetos do Glue. E aí nós continuamos, e aí chegamos nesse desenho que eu chamo ele de quase final. Não é final, porque daqui a pouco vem o André para falar em que pé a coisa está, porque eu não pude continuar neste projeto, nesta demanda, justamente por essas indecisões. A gente estava lá, não podia ficar parado, mas fechamos que nós conseguimos criar um glue para objetos, um glue para as triggers, um glue A para levar de uma bucket para outra, um B para target para refined. Conseguimos os scripts necessários, os nós e todo o ambiente para poder ter o DynamoDB, e ainda não tinham definido se ia ser o Power BI, se ia ser o Tableau, se ia ser o Quick Insights, MicroStrategy, e como seriam esses relatórios. Mas tudo isso nós tínhamos documentado, levantado, isso gerou uma vasta documentação, que inclusive ajudou muito o banco a poder apresentar para outras frentes. Por que eu digo outras frentes? Um banco no Brasil é como o Brasil. O Brasil não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é Porto Alegre, não é Araras. O Brasil é do Piauí, do Amapá, do Chuí. Ele é muito dinâmico, diversificado. Os bancos também são. Então, não dá para ter uma receita de bolo, não dá para trabalhar com as mesmas soluções, com as mesmas cabeças. A gente tem que pedir a opinião do cara do Amapá, do Piauí, de Porto Alegre, levar para ele os testes que nós fizemos, marcar novas reuniões, chamar os arquitetos, chamar reuniões de 30, 40 pessoas distintas, até depois de alguns meses chegarmos num denominador comum, o qual agradava a TI, a segurança, não era real time, era near real time, não era D-7, era D-1. Né? Nós conseguimos chegar num consenso. Esse foi um trabalho bem gratificante, esse é o desenho final, até onde eu estava. Isto nos gerou esta vasta documentação. Então, eu falo lá do meu primeiro desenho, uma das dúvidas na época era, nossa, mas eu posso apagar aquele desenho que você gerou lá em setembro, lá em julho do ano passado? Eu falei, não, você não vai apagar, você vai acrescentar. Então, nós fomos criando uma história nesta documentação. Então, eu tenho meu primeiro desenho, segundo desenho, terceiro, quarto, quinto, todos os acessos necessários, a altura mínima necessária para eu estar trabalhando dentro da cloud, a necessidade e as versões do Gira, do GitLab, como eu iria acessar as minhas contas da AWS em todos os ambientes, tools, developer, etc. Tivemos uma mudança de tipo de conexão para o Multi-Factor Authenticator em tempo real,
já se fez necessário um celular, fazer uma conexão com o banco. E aí nós começamos a pegar alguns templates que já estavam pré-aprovados, digamos que pavimentados, e começamos a adequá-los para criar os nossos templates, tá? O nosso template para o Bucket S3, para o padrão de criptografia KNS, para o ECS. E aí eles têm, o banco já tem um padrão de segurança. Uma vez que você faz um push no Git, na developer, então você tem lá, você roda a sua pipe, você tem as etapas que ele precisa passar, testes que ele faz de desenvolvimento. Vai fazer a mesma coisa em homologação e depois em produção. Só que homologação, a quantidade de testes iniciais e finais são muito maiores. Você tem bem mais testes, testes mais complexos. Não é só mandar um Hello World e vamos que vamos. Então, isso daqui nos fez ter que, em tempo real, apagar as stacks, pegar os logs, pesquisar, chamar a galera da AWS, chamar a galera, os especialistas da NTT Data, para nos dar apoio. Fizemos isso a várias mãos. É isso que é interessante de uma empresa global, não só a NTT Data, como o banco em si, que tem essas fronteiras. Nós conseguimos trazer pessoas que tinham passado por problemas distintos na área do varejo, veículos, 1000 outras distintas áreas. E aí nós fomos criando essa documentação bem extensa. Cada linha dessa é um link que leva para um montão de imagens, para textos, temos vídeos, temos demonstrações, temos toda a inception sendo feita, desde o disparo do Kafka, né, do producer, do receiver, até chegar no nosso bucket, aí o Lambda disparava, aí o Glue recebia, e aí disparava, aí levava informação, a gente ia ver o bookmark, estava lá tudo pontuado, chegaram esses 300 mil, ele começou do 301, foi até 700, começamos a trabalhar o dado, e isso são vídeos e documentações extremamente necessárias para quem venha no futuro a tocar um projeto extenso, longo, complexo como esse, e que precise de ajustes e modificações, que ele tenha essa documentação. Bom, basicamente essa era a minha parte do case que eu comentei com vocês. E eu me lembro que nós paramos, André, aí é contigo, companheiro, nós paramos basicamente no Data Catalog do Glue, que era justamente para poder mostrar todo o dado que a gente estava catalogando, colunas, textos, linhas, o conceito daqueles indicadores. Mexemos um pouco com o bookmark, para o Glue poder trabalhar de A para B, de B para C. Que mais? Fizemos o workflow, mas eu não me lembro de ter levado isso para o Dynamo. Nós estávamos beirando já os scripts do Dynamo para começar a alimentar o DynamoDB e poder, em cima dele, criar os dashboards, os relatórios, os balance scorecards da vida. Mas eu me lembro que aí eu parei e vim atuar com outras frentes, outras demandas, inclusive as certificações necessárias, que queiram ou não, se aprende muito na prática. Mas você ter uma certificação AWS, como a NTT Data tem feito com todos nós, investido, treinado e nos colocado em projetos que a gente possa transformar nossa teoria na prática, tem sido muito gratificante.